A Turma da Mônica é conhecida pelos seus protagonistas icônicos: Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento, que tem sua própria turma, e agora mais recentemente a Milena. Mas existe um outro grupo de personagens que sempre esteve ali, participando de histórias marcantes, conquistando os fãs, conseguindo destaque, mas mesmo assim não conseguiram atingir o grande ápice de um personagem, que é se tornar protagonista. Hoje vamos falar de Xaveco, Denise e Franjinha. Três personagens que atualmente são muito importantes para a Turma da Mônica, mas que infelizmente ocupam um espaço muito específico dentro da narrativa da Turma da Mônica. Então, se você gosta desse tipo de vídeo onde eu aprofundo mais a história de alguns personagens da Turma da Mônica, já deixa seu like, se inscreve no canal, hype o vídeo pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, e também não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais que estão passando aqui embaixo. Ser popular não significa ser protagonista. Esses três personagens sabem muito bem disso. Um protagonista precisa carregar a história nas costas. Conflito, crescimento, transformação emocional e identificação contínua. Já alguns personagens são criados para fazer a história funcionar. Basicamente ser o suporte do protagonista, ampliando o universo da turma que a gente conhece, além de provocar, resolver ou comentar algum dos acontecimentos que acontecem nas histórias em que eles participam. E é aí que se encaixam Franjinha, Xaveco e Denise. Esse vídeo podia ser muito bem apenas do Xaveco e da Denise, mas eu acho sim que o Franjinha também tem um dedo nessa história, e também é um personagem muito popular que acaba fazendo grandes participações em certos momentos, e que teria grandes chances de se tornar um protagonista, mas infelizmente não foi escolhido para isso. Vamos primeiro falar do Xaveco, que é o secundário, que sabe que é um secundário, mas que nunca deixou de ter esperanças de finalmente se tornar um protagonista, ganhando sua própria revista, se tornando assim um personagem mais simbólico quando se fala de secundários na Turma da Mônica. Ele é engraçado, atrapalhado, ingênuo, mas acima de tudo, ele é o símbolo de um personagem que não é tão importante. Desde suas primeiras aparições, o Xaveco sempre serviu de escada para os personagens principais. Eu tô falando isso, gente, lá do começo mesmo, quando ele participava das tiras do jornal que o Maurício escrevia. E desde essa época ele é alvo de piadas, mal entendidos, e seus fracassos constantes sempre reverberam entre a turma principal. E como eu falei apresentando esse personagem, um dos enredos que mais aparecem quando envolve ele é o seu desejo impossível de ser protagonista, ter sua própria revista, de finalmente ser levado a sério, coisa que raramente acontece na Turma da Mônica. E o pior é que ele nunca consegue o objetivo, porque realmente é algo impossível. Porque de certa forma, esse fracasso constante de sempre tentar ser um protagonista, sempre tentar ter sua própria revista e não conseguir, já virou parte característica do personagem. É uma coisa intrínseca dele que você não consegue mais ver ele sem esses fracassos que ele tem. Ele tenta participar, tenta ser relevante, mas no final da história ele tá esquecido lá no quarto do Cascão, num buraco do campinho, dentro de um armário, dentro de um cubo, igual aconteceu mais recentemente nas edições 91 da Turma da Mônica. Isso transforma o Xaveco em um personagem tragicômico, onde ele sofre, mas não perde o bom humor. Por isso que ele se tornou tão querido. Além do mais, que na Turma da Mônica Jovem ele recebeu uma atenção especial do roteirista Emerson Abreu, ganhando uma grande importância na Super Saga do Fim do Mundo, que são as revistas que os fãs da Turma da Mônica Jovem mais gostam, mais lembram, mais comentam. E ele ter essa participação importante lá dentro desse núcleo tão importante, também fez ele ser tão querido, já que lá a gente conhece sua versão do futuro, o Xavecão, que de início diz ser um primo do Xaveco, mas que mais pra frente se revela sendo o Xaveco do futuro. E a interação dos dois personagens é um grande agridoce, porque enquanto o Xavequinho, que é o Xaveco do presente, continua sendo ingênuo, fracassado, tentando chamar atenção e sempre se envolvendo em atrapalhadas, o Xavecão, que é a versão dele mais velho, já é bem resolvido, é mais consciente, é mais inteligente, é mais experiente, causando uma boa dinâmica entre os dois personagens. E além da Turma da Mônica Jovem, o Emerson Abreu também deu um dedinho de personalidade no Xaveco da Turma da Mônica Clássica, tá? Porque ele deu a família do Xaveco, que é a Chabel, a Charlene, o seu Xavier, Dona Xepa, Chimbuca. Foi o Emerson que deu essa família pro Xaveco, que também agregou na personalidade dele, além de sempre deixar mais cômico esse lado fracassado e de secundário que tenta ser protagonista, que é a grande característica
característica do Xaveco. E por falar de Emerson Abreu, por que não comentar agora da personagem que é a grande filha dele, que apesar de não ter sido criada por ele, foi ele que deu a grande personalidade dela, que é usada até hoje, e é o que faz os fãs gostarem tanto dela. E é claro que eu tô falando da Denise, que igualmente ao Xaveco, também é uma secundária que se recusa a ser ignorada. Só que a Denise, diferente do Xaveco, parece ter mais amor próprio, sabe? Não aceitando tudo de ruim e se recusando a fracassar, igual o Xaveco sempre fracassa. Mas ela não surgiu sendo essa personagem tão querida pelos fãs. No início de tudo, a Denise era uma personagem secundária, quando precisavam inserir uma terceira menina em alguma história que envolvia Mônica e Magali. Criada originalmente pela Rosana Munhoz, que teve uma grande importância para a história do MSP, principalmente na criação da Denise, mesmo que lá na sua versão primitiva, digamos assim, e também inserindo as histórias de fábula para Magali. Mas isso é história para outro vídeo se vocês quiserem. A Denise é fofoqueira, sarcástica, espontânea, moderna e extremamente consciente de si mesma. Ela sabe que tem influência, ela sabe que tem impacto e ela sabe que é querida pelos fãs. Ela muitas vezes faz os próprios protagonistas da Turma da Mônica serem os bobos da história e ela ser a grande estrela que brilha no enredo. Enquanto o Xaveco sofre por ser esquecido, a Denise faz barulho para não ser ignorada. Ela é o amplificador de conflito. E apesar de algumas histórias quererem pintar ela como uma vilãzinha, principalmente quando colocam ela ao lado da Carminha Frufru, algumas histórias da Turma da Mônica jovem, quando não são escritas pelo Emerson, às vezes tentam colocar esse lado mais vilãozinho da Denise. Só que na verdade a Denise é uma grande aliada das meninas do bairro do Limoeiro, que também tem o dedinho do Emerson nessa história, porque enquanto os outros roteiristas transformavam ela em uma vilãzinha ao lado da Carminha Frufru, o Emerson deu uma outra personalidade, falando que ela era suficiente sozinha e que ela não precisaria ser vilã para mostrar sua real personalidade. E por isso que ela virou grande amiga, principalmente da Magali e da Mônica. E na Turma da Mônica jovem também virou grande amiga da Sofia, que antes era vilã do bairro das Pitangueiras, junto com Penha e Agnes, mas que na Turma da Mônica jovem a gente vê que ela é uma pessoa super legal, super meiga, super simpática, super do bem, e a Denise vira amiga dela. Também tem sua versão do futuro, escrita pelo Emerson Abreu na Super Saga do Fim do Mundo, que tem um envolvimento junto com o Xaveco do futuro, ou seja, nesse futuro distópico da primeira série da Super Saga do Fim do Mundo, Xaveco e Denise ficaram juntos nas suas versões do futuro. E toda essa questão da Denise faz quase dela ser uma personagem metalinguística, ou seja, alguém que sabe que tá numa história e quer a qualquer custo controlar a narrativa. Porque na grande maioria das vezes que a Denise aparece, ela sempre tá no controle de tudo, nada foge do controle dela. Os outros personagens podem até ficar por fora do que tá acontecendo, mas a Denise sempre encontra uma solução e informações pra saber o que tá acontecendo. E como eu estava comentando nesses dois personagens, Xaveco e Denise, o Emerson Abreu tem uma grande participação na popularidade desses personagens. Afinal, esses personagens só chegaram a esse nível de popularidade por conta do Emerson. Ele que criou as gírias, criou os conflitos internos, a metalinguagem que eu comentei agora há pouco sobre a Denise e a identidade própria de cada um. Porque antes disso, Xaveco e Denise eram personagens esquecíveis, secundários bem comuns, quase terciários, mas com a chegada do Emerson, eles se tornaram secundários extremamente populares. Tão populares que acabaram ganhando uma edição de luxo chamada Xaveco e Denise Secundários Favoritos, que eu tenho aqui comigo, claro, porque eu gosto muito das histórias do Xaveco e Denise. Além de que dá pra perceber que eles são secundários que têm um carinho especial da própria MSP, onde várias postagens que aparecem apenas os protagonistas, os dois acabam fazendo participação. E em histórias cotidianas também eles fazem alguma participação porque o pessoal sabe que eles são muito queridos. E agora vamos para o terceiro elemento do nosso vídeo, o Franjinha, que ele ocupa um lugar diferente da nossa discussão, porque enquanto Xaveco e Denise são apenas populares, o Franjinha é popular, mas não só isso, ele também é fundacional. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros personagens criados pelo Maurício de Souza. Antes mesmo dos próprios protagonistas que a gente conhece se consolidarem na Turma da Mônica, o Franjinha já estava lá, ele já estava existindo, já estava conquistando seu próprio espaço, já tinha ganhado suas próprias histórias, e quando começaram a vender os produtos licenciados
seriados da Turma da Mônica, ele teve lá o seu boneco junto com a Mônica, com o Horácio, com a Lucinda, com o Papa Capim, todos os personagens mais relevantes da época. Ele é o cientista da Turma da Mônica, o gênio da Turma da Mônica, o tutor do Bidu, que é um personagem de extrema importância no universo da Turma da Mônica. Quando algo precisa ser resolvido, chamam o Franjinha, e esse algo a ser resolvido pode ser uma viagem no tempo, pode ser uma invenção maluca do Cebolinha querer crescer o cabelo, da Magali querer multiplicar a melancia, do Cascão querer se proteger da chuva, pode ser literalmente qualquer coisa. Nas historinhas, o Franjinha sempre vai fazer uma invenção que pode ou não, na maioria das vezes não, atender 100% da necessidade da turma, porque normalmente, como ele é um cientista iniciante, as suas invenções acabam dando errado em algum momento, sendo assim uma engrenagem narrativa. Nesse tipo de história em que o Franjinha aparece, é ele que faz a história acontecer. Afinal, os problemas das invenções só acontecem porque é uma invenção dele. Se não tivéssemos um personagem cientista, que nesse caso é o Franjinha, não teríamos invenção, não teríamos o problema e não teríamos a história a ser contada. Mesmo assim, sendo um personagem de extrema importância, mas não tendo o protagonismo, ele recebeu algo histórico, uma série live action ao lado da Milena, já que parte da personalidade da Milena combina muito com a personalidade do Franjinha, porque a Milena, em uma parte, gosta de ciência, gosta de descobrir novas coisas, gosta de investigar, e o Franjinha, como é o cientista da Turma da Mônica, tudo isso engloba a personalidade dele também, sendo assim um grande aliado da Milena, e por isso os dois juntos ganharam seu próprio programa televisivo em live action. Isso mostra pra gente que ele realmente é muito importante dentro do universo da Turma da Mônica, porque além de ser um dos primeiros personagens, ele não é protagonista, mas a gente vê que a MSP gosta muito dele e sempre que pode insere ele aonde pode. Ou seja, o Xaveco representa o personagem que sofre por ser secundário, a Denise representa a personagem que luta contra isso, ou seja, ela simplesmente não aceita ser secundária, e o Franjinha representa o personagem que nunca precisou disputar protagonismo, porque sempre foi essencial mesmo não sendo um protagonista. Cada um à sua maneira foram construídos para não ocupar o tema central das histórias, mas sim darem apoio aos protagonistas. Talvez o grande mérito da Turma da Mônica seja justamente esse, criar personagens tão carismáticos, tão únicos, tão complexos, tão queridos, tão identificáveis pelos fãs, que até esses secundários parecem ser protagonistas de tanta personalidade que eles têm. E talvez seja por isso que Xaveco, Denise, Franjinha e outros secundários por aí sejam tão amados e queridos e requisitados pelos fãs. Eles não lhe deram palco, mas sem eles, o espetáculo simplesmente não acontece. E só isso faz deles muito importantes para a narrativa. Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, você é capaz de realizar o impossível. Muito obrigado para você que me assistiu até aqui. Tchau e até o próximo vídeo.